Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago cavas redondas, tanto de manga quanto na blusa e também o decote redondinho. É bem facinho de fazer, vamos lá? Eu fiz aqui já a altura, né, de uma cavinha, eu tô fazendo um tamanho bem pequenininho só para exemplificar. Agora eu já tô na altura da cava e eu vou fazer aqui 4 pontos baixíssimos. Porque a minha cava é pequena. Se for uma cava para adulto, você pode fazer 6 pontos baixíssimos. É aquela parte reta da cava. Agora eu vou subir minha carreira aqui com 3 pontos altos, um em cada ponto de base, sem fechá-los. Faço até aqui, faço o próximo. Laçada, pego na base, puxo. Agora eu vou fechar os 3 juntos. Eu diminuí 2 pontos aqui, eu vou ficar só com um ponto nesse local. Aqui já dá para notar que tá começando a ficar redondinho, tá vendo? E sigo meus pontos, ponto sobre ponto, até chegar na outra cava. Esse lado de cá, aqui, ó. Eu vou fazer e já volto. Voltando, eu fiz ponto sobre ponto até chegar, tá vendo? Olha, ponto alto sobre ponto alto até chegar do lado de cá. Aqui eu deixo sobrar 7 pontos. Por que 7 pontos, pessoal? Porque são os 4 que eu passei o ponto baixíssimo, mais os 3 que eu fiz juntos para diminuir. E agora eu vou fazer meus 3 pontos altos que eu não vou fechar individualmente, que eu vou fechar todos juntos. Ó, tô fazendo o segundo, vou fazer o terceiro. E agora eu fecho os 3 juntos. Pronto. Já tô com a cava do lado de cá pronta. Meu espaço já tá ali. Já, tá vendo? Tá aqui, olha. Igual do lado de cá. Tomem cuidado para não apertar o ponto baixíssimo lá no início, para não ficar realmente apertado, para não ficar desproporcional o tamanho, né? Agora eu vou passar para a carreira de trás, que será o avesso do trabalho, né? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Para diminuir mais 2 pontos. Eu começo meu ponto aqui, né? Faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base, sem fechá-lo, como eu fiz lá embaixo. E fecho os 3 juntos novamente. Agora, eu vou seguir na mesma sequência aqui, vou fazer ponto sobre ponto até chegar lá na minha outra cava. Essa cavinha que eu tô fazendo aqui é para uma manga. É desse jeito que a cava da manga é feito. Aqui eu já cheguei novamente, tá vendo? Olha, no local da diminuição, paro 3 pontos antes, conto da beirada para dentro, 3 pontos. E aí eu vou fazer metade do meu ponto alto. Faço ele e não fecho. Puxo e não fecho. 3 vezes. Como se fosse um ponto pipoca, né? E agora eu fecho os 3 juntos. Olhar bem onde eu tô pegando. Ficar bem certinho ali. E fecho. Prontinho, já tá arredondando minha cava. Agora viro pro outro lado novamente. Começo minha carreira novamente. E aqui eu vou fazer uma nova diminuição. Pego a laçada, puxo, fecho só até a metade. Mais uma vez, laçada, puxo até a metade. Fecho os 3 juntos. Olha como tá ficando. Tá vendo? Bem redondinho. Eu vou fazer isso a quantidade de vezes necessária para o tamanho que eu tô fazendo.
Você vai vendo qual o desenho redondinho que você quer formar ali. Isso também é empírico, depende do tamanho que você está fazendo. Eu gosto de ensinar a pessoa a saber entender o que ela precisa fazer, sem muita regra, para ela poder se sentir mais independente, ficar independente de receitas. Meu método é esse, minha intenção é essa aqui. Vamos lá? Vou chegar até ali. Para não ficar insegura de quanto você deve cavar, eu te aconselho a pegar uma blusa que você já tenha e goste muito dela. Pode ser de malha, você só vai precisar saber o desenho certinho da cava que você precisa fazer. A cava da manga é igual à cava da blusa. Então, você consegue seguir pela cava da blusa a mesma mesmo redondinho que ela está fazendo ali. A hora que ela parar de arredondar, você também para de arredondar. Ou se você entende de costura, você pode traçar um molde e fazer seguindo aquele molde ali. Já cheguei do meu outro lado, já vou fazer outra diminuição aqui. Fecho todos juntos. Olha, bem redondinho, tá vendo? Agora eu vou virar minha carreira aqui. E aqui, se eu estivesse fazendo para adulto, eu ia continuar a minha diminuição, como eu expliquei antes. Mas aqui eu vou fazer só mais uma vez. Só mais essa vez aqui, ó. Tá vendo? Vai dar o redondinho que eu preciso já pro tamanho que eu tô fazendo, para ficar proporcional. Minha última cavinha aqui, ó, minha última diminuição para a cava. Fecho os 3 juntos e é isso. Agora aqui eu sigo reto até da altura da cava que eu preciso. Essa altura vocês vão saber tirando medida na pessoa, do ossinho do ombro lá em cima até a cava. Para adulto, gira em torno de 20 centímetros. Para uma blusa que vai levar manga e tudo, você vai costurar. Se for uma camiseta, você pode botar uns 18 centímetros. Para criança, já cai para 16 centímetros de altura, mais ou menos, se for uma criança, né? Se for um adolescente, já entra na medida do adulto. E para bebê, aí você vai tirar a medida no bebezinho ou na roupinha dele. Você pode acompanhar exatamente a curvinha e a altura da roupinha que você tem aí, uma camisinha pagão, que vai te dar bastante base para fazer. Tá vendo como ficou? A minha já tá boa aqui, eu já posso parar. Porque ele é bem pequenininha mesmo, ele é uma roupinha, se eu fosse fazer, seria uma roupinha de boneca. Olha como é que tá a curvinha aqui. É só para mostrar para vocês mesmo como faz essa curvinha. Me sobrou pouco aqui, né? Olha como é que ela fica bonitinha, bem redondinha. Tá vendo? É uma manguinha. Eu vou arrematar aqui agora. Minha manguinha tá pronta. Se eu tivesse realmente fazendo uma peça, como eu falei, seria uma roupinha de boneca, que tá bem pequenininho. Pro adulto, você vai medir, né, o contorno do braço e vai ser essa largura aqui, vai ser essa base aqui, olha, ficaria desse tamanho assim.
E a cava você continuaria arredondando até dar a cava suficiente para um adulto, que eu te aconselho realmente seguir um molde ou uma peça da pessoa, porque aí vai ficar perfeito nela. Agora eu quero ensinar para vocês como se faz o decote redondo. Já fiz aqui a alturinha que seria a alturinha da blusa. A gente divide o espaço que a gente tem em cima por 3. Aqui eu já estou no local onde eu vou fazer a minha diminuição. É a mesma coisa da cava. Faço meus 3 pontos altos e termino todos os 3 juntos. A diminuição é igual. A dúvida fica em como dividir os espaços. Para um decote redondo, no meio de reto, você costuma ter uns 4 dedos. Isso equivale mais ou menos a uns 5, 6 centímetros. Você vai ter aqui no meio essa abertura. Você vai contar quantos pontos você tem ali no meio. Esses pontos vão ficar ali parados. Você vai botar uma marcação. Os outros pontos que sobraram da blusa, você vai dividir por 2 e vai colocar um de cada lado, porque será aonde você vai subir para fazer o teu ombro. E aí a lateral que fica no decote, pro lado de dentro do decote, você vai começar a diminuir, como eu fiz aqui agora. Mesma coisa, faço os 3 pontos altos, fecho os 3 juntos. E sigo até o fim da minha carreira, acompanhando os pontos. Tô chegando aqui no final, aqui eu não tenho nenhuma diminuição, eu faço minha lateral retinha aqui. Porque se eu tô fazendo com cava, eu já fiz minha cava lá embaixo. Depois eu vou exemplificar aqui para vocês entenderem. O decote sempre é aberto acima da cava. A cava de um adulto abre com 20 centímetros, o decote abre com uns 16 centímetros. Depende do acabamento que você vai fazer nele por cima. Mas o crochê geralmente você faz exatamente no tamanho que você precisa. Cheguei no decote novamente. Tá faltando 3 pontos para chegar no meu decote aqui, ó. Agora eu vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base, sem fechá-lo. Fechá-los os 3 juntos. Como eu tenho feito até agora, normalmente. Já tá arredondando, tá vendo? Já tenho 3 carreirinhas. Aqui pro meu exemplo já tá bom, eu vou subir reto agora. E aqui, em qualquer tamanho que você estiver fazendo, você vai subir agora até chegar, contando da cava até o ombro, até chegar no ombro. Você vai fazer mais, se for uma cava de 20 centímetros, você vai fazer até completar os 20 centímetros. Se for uma cava de 18, você vai fazer agora reto até chegar nos 18 centímetros. Você está tecendo o seu ombro. No meu exemplo aqui, eu vou fazer mais 2 carreirinhas e vou arrematar.
porque é só para exemplificar para vocês como se faz. Olha como tá ficando redondinho. Não tem segredo, pessoal. É muito simples de fazer. Agora é seguir reto até onde vocês desejarem, até a medida de vocês. Eu paro por aqui. Agora eu vou fazer o outro lado. Começar a fazer o outro lado. Começo separadamente aqui. Vejo em que carreira eu tô, se aqui tá no avesso ou no direito, porque eu tenho que começar pelo direito, igual no mesmo sentido que a outra carreira tá. Então eu vou começar aqui por dentro. Aqui tá no direito. Eu vou pular os meus pontos aqui embaixo, que você já botou uma marquinha para separá-los. Então, você vai tirar a sua marquinha daí e vai começar exatamente onde você a colocou. E eu já começo com uma diminuição. Meus 3 pontos altos fechados juntos, feitos um em cada base. E sigo fazendo aqui como eu fiz do outro lado, prestando bem atenção para diminuir o mesmo número de vezes que eu diminuí lá. Aqui vai ser feito a mesma coisa que eu fiz lá, sem muito segredo. Acompanhem aí. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários e eu terei um enorme prazer em tirá-las.
Prontinho, pessoal, tô chegando aqui no final do outro decote, do outro ombro, na verdade, né? Olha, meu decote ficou assim, bem redondinho. Vou arrematar aqui agora. E tá pronto, pessoal, o decote tá aí. Agora eu tô unindo aqui a cava que eu fiz na minha manga com a blusinha que eu fiz o decote, para mostrar para vocês como seria uma cava aqui, qual a altura que ela deveria ficar. É a mesma diminuição, pessoal. Vocês teriam uma base mais larga e vocês fariam aqui na lateral da blusa a mesma diminuição que vocês fizeram para a cava. A cava é igualzinha, a cava da manga é igualzinha à cava da blusa. Inclusive a altura em carreiras. A partir do momento que você abre a cava na blusa ou na manga, o número de carreiras tem que ser igual até terminar. Então ele ficaria assim. Olha, eu coloco aqui por baixo para mostrar para vocês como ficaria. Porque a forma de fazer é a mesma. É uma blusinha bem grandinha, daria para uma criança essa blusinha aqui. Um bebezinho, né? A manguinha eu teria que fazer um pouco mais larga, se fosse o caso. Maiorzinha e tudo, tá? Isso é só realmente um exemplo para vocês poderem entender como é feito. Se ficar alguma dúvida, fala comigo que eu tento sanar, tá? Porque a cava é igualzinha. A mesma cava que eu fiz na manga, eu faria na cava da blusa. Igualzinho. Pessoal, me contem aí o que vocês acharam nos comentários. Não vai embora agora não, tem bastante vídeo no canal, maratonem, curtam, compartilhem e muito obrigada por assistirem. Beijinho, beijinho, tchau, tchau!